Olá, eu sou Apolo Plaza e esse é o canal Arquivo Cabuloso. Seja muito bem-vindo. Se você não é inscrito no canal, peço que se inscreva e ative o sininho de notificação. Não custa nada e você vai estar ajudando muito e fazendo parte da família cabulosa. Hoje eu gostaria de contar uma história que o meu pai me contou há muitos anos atrás e que até hoje não sai da minha cabeça, a história da boneca de pano. O olhar vazio da escuridão. Ninguém sabe ao certo quando a boneca foi criada. Uns dizem que seu tecido veio de um cadáver de um criminoso, linchado, sujo e encharcado de sangue, em um vilarejo europeu devastado pela peste. Outros juram que fora confeccionada por mãos que jamais deveriam ter tocado tecido ou linha, pois pertenciam a uma mulher acusada de feitiçaria, condenada à fogueira, mas que antes de morrer sussurrou maldições nas fibras de pano. A boneca de pano nunca foi apenas um brinquedo. Seus olhos pintados com uma tinta vermelha como sangue, que talvez até fosse mesmo sangue de um brilho opaco e úmido, não refletiam inocência, refletiam vazio. A cada olhar, pareciam sugar a essência de quem ousasse encarar por tempo demais. Não havia criança que se sentisse confortável perto dela. Os adultos, quando a tocavam, relatavam sentir um calafrio percorrer a espinha, como se dedos invisíveis arranhassem suas vértebras. A boneca passou de mãos em mãos, atravessando décadas. Em cada lar, histórias de infortúnios e tragédias eram sussurradas como maldições transmitidas junto ao objeto. Um incêndio inexplicável, uma criança que adoeceu sem causa aparente, um homem que enlouqueceu ao ouvir risadas noturnas vindas de seu quarto. Sempre ao fundo de cada relato, a boneca de pano permanecia imóvel, sentada em uma cadeira ou no canto de uma cama, observando. Quando finalmente chegou às mãos da família Vasconcelos, em uma cidade do interior de Minas Gerais, já carregava séculos de malícia impregnados em cada costura. Clara, a mãe, era uma mulher de semblante cansado. Viúva de um acidente de carro que ainda a perseguia em pesadelos, dedicava-se a cuidar da filha pequena. Tinha o hábito de acender velas diante de um pequeno altar improvisado na sala, onde a fotografia do marido morto lhe lembrava que a vida era feita de perdas. Marcos, o irmão mais novo de Clara, vivia com ela desde que perdera o emprego. Sarcástico, descrente de tudo que não pudesse ser explicado de forma lógica, carregava em si uma arrogância que servia de máscara para suas próprias inseguranças. Helena, a filha de Clara, era uma menina de 8 anos, curiosa, de olhos vivos e imaginativos. Helena vivia entre o fascínio por histórias fantásticas e o medo do escuro. A boneca, para ela, seria primeiro um brinquedo de companhia, depois um pesadelo sem nome. E havia ainda o Padre Augusto, um homem de idade avançada, que carregava nos olhos uma mistura de compaixão e fadiga. Já havia visto coisas que a maioria não acreditaria serem possíveis e aprendera que o mal, quando decide se instalar, raramente o faz de forma súbita. Ele infiltra-se como mofo nas paredes, lentamente, até corromper tudo. A casa da família. Vasconcelos ficava em uma rua estreita, cercada por árvores de copa pesada que impediam a luz do sol de entrar plenamente. As janelas, de madeira antiga, rangiam quando o vento soprava. As portas pareciam sempre inchadas pela umidade, exigindo força para serem fechadas. Dentro, o ar tinha um cheiro constante de madeira envelhecida, misturado ao leve odor de vela que Clara costumava acender. A sala principal, iluminada por uma lâmpada fraca, continha um sofá gasto, uma mesa baixa de centro e, num canto, a cadeira de balanço herdada da avó. Foi ali que a boneca de pano encontrou seu primeiro lugar, sentada com as mãos repousando sobre o colo, a cabeça levemente inclinada para o lado, como quem ouve atentamente uma conversa invisível. Desde a sua chegada, algo na atmosfera mudou. O frio parecia mais intenso à noite, e a escuridão nos corredores nunca mais foi apenas ausência de luz. Tornou-se densa, quase palpável, como se houvesse olhos escondidos em cada canto. Na primeira semana, Helena jurava que a boneca mudava de lugar.
Clara atribuía isso à imaginação fértil da filha. Você deve ter deixado no quarto e esqueceu, dizia. Mas quando certa manhã encontrou a boneca de pano sentada na cozinha, diante de uma xícara de café ainda quente, sentiu o coração gelar. Marcos, rindo, afirmou que alguém da casa estava pregando peças, mas Clara sabia que não havia explicação lógica. O silêncio da casa começou a ser entrecortado por sons estranhos. Passos leves no corredor quando todos estavam dormindo. Batidas secas na parede, sempre às 3 da manhã. E, o mais perturbador, uma risada infantil que ecoava de dentro do quarto vazio de Helena. Os sonhos também vieram. Clara sonhava com o marido, mas seu rosto estava desfigurado e em seus braços ele segurava a boneca de pano, sussurrando coisas em uma língua estranha que ela não compreendia. Helena, por sua vez, gritava à noite, alegando que a boneca falava com ela, pedindo que deixasse alguém entrar. Certa noite, Marcos acordou sufocado, como se alguém estivesse sentado sobre seu peito. Abriu os olhos e jurou ter visto a silhueta da boneca em pé à beira da cama antes que desaparecesse. O riso ecoou logo depois, e o quarto inteiro cheirava a enxofre. Helena começou a desenhar figuras estranhas, círculos, sombras com garras, olhos flamejantes. Quando Clara lhe perguntou, a menina respondeu com inocência perturbadora. É o amigo da boneca de pano. Ele disse que vai morar aqui logo. As portas batiam sozinhas. O espelho do banheiro embaçava com palavras rabiscadas que desapareciam. Rapidamente, frases como "deixe-me entrar" e "ele já está aqui". A paranoia tomou conta. Clara já não sabia se enlouquecia ou se o mal era real. Marcos, antes incrédulo, passou a evitar o quarto de Helena e confessou ter ouvido a voz da mãe morta chamando-o durante a madrugada. Foi então que Clara procurou o padre Augusto. O padre entrou na casa com um crucifixo e água benta. Ao ver a boneca, seus lábios tremeram em oração silenciosa. Isto não é um brinquedo, disse com a voz grave. É um receptáculo. Naquela noite, iniciou-se uma tentativa de exorcismo. Clara, Marcos e Helena permaneceram juntos na sala, enquanto o padre rezava. As velas tremulavam violentamente, como se um vento invisível as castigasse. O ar tornou-se irrespirável, carregado de um cheiro nauseante de podridão e enxofre. A boneca de pano, antes imóvel, caiu da cadeira sozinha, com um estalo seco. Os olhos antes opacos pareciam brilhar em vermelho. O chão tremeu, quadros despencaram das paredes, e uma voz grave, distorcida, ecoou pela sala zombando das orações. Ela é minha. Helena foi arrastada pelo cabelo até o centro da sala. Clara gritou, correndo para alcançá-la, mas foi repelida por uma força invisível. Marcos segurou o crucifixo junto ao padre, mas este começou a se contorcer em dor, como se queimasse em suas mãos. A boneca ergueu-se sozinha, sustentada por nada visível, e atrás dela uma sombra colossal começou a se formar. Chifres, garras, olhos flamejantes. A entidade que habitava. A boneca de pano enfim mostrava seu rosto. O padre, em desespero, gritou as últimas palavras da oração e lançou água benta contra a boneca. O grito que ecoou não parecia humano. Foi um som dilacerante, capaz de estremecer os ossos. A sombra recuou. A boneca caiu inerte no chão. O silêncio que se seguiu foi quase ensurdecedor. Clara abraçou Helena, que tremia, e Marcos chorava em silêncio. O padre, exausto, mal conseguia se manter de pé. Ela não foi destruída, disse ele com a voz falha, apenas contida por enquanto. A boneca de pano foi trancada em uma caixa de madeira, selada com símbolos de proteção e colocada sob os cuidados do padre. Mas todos sabiam, aquilo não era um fim, apenas um intervalo. Meses depois, Clara ainda sonhava com a boneca, sempre o mesmo sonho. A boneca de pano sentada na cadeira de balanço, olhando fixamente para ela,
E atrás, na sombra, os olhos flamejantes esperando. E em uma noite qualquer, em uma igreja distante, a caixa tremeu sozinha. E um estalo seco ecoou do interior. A boneca de pano ainda estava viva, esperando, observando.